Olá, meus amores, meus coruraros. Coruraros, para quem não sabe, é coração diminutivo, é o jeito que eu chamo os meus cachorros. E os meus cachorros são importantes para mim e vocês também, que são os meus seguidores lá do Instagram e aqui do canal, tá bom? Então, recebo meu amor, meus coruraros, são vocês. Gente, meu nome é Tânia Santos, para quem está chegando agora, para quem está entrando no canal ultimamente por causa do Pode Casar, meu nome é Tânia Santos, eu sou artista plástica e sou a Tânia do Renato. Eu sou Renato da Tânia. Eu sempre espero que ele dá um delay, ele é muito bom. E esse é um podcast voltado para edificação de vidas. Então, se você precisa de uma palavra, você vai ouvir aqui histórias, histórias e mais histórias, cada uma mais diferente da outra, e só coisa maravilhosa. E hoje não vai ser diferente. A gente trouxe um casal aqui indicado por um outro casal amado nosso, e como a gente tem falado bastante, os casais que vêm aqui são indicados por Deus, não por homens. E são histórias para edificar e para mudar a vida de pessoas. E eu espero que esse episódio, como todos os outros, sirva para você, para o seu casamento, para a sua vida, para edificar as suas vidas, né, meu amor? Isso mesmo. Apresenta o casal, Wagner e Então, Daiane. Wagner e Daiane é o nosso casal convidado desta tarde. Gente, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Amém. Prazer é Eu falei para nosso. vocês, né, que parece que a gente se conhece, né? Mas é Parece. porque é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, né, que testifica isso. Então, vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ah, Nosso querido amigo, amado Leandro, né? gente boa. É gente boa. Gente Um boa. abraço pro Leandro. Leandro, um abraço. Beijo, Leandro. Beijo. Amamos você, Então, cara. assim, vocês fiquem à vontade no nosso meio, vocês são pessoas especiais, a gente sabe que são, e fiquem à vontade. Muito obrigado por ter aceitado o convite da gente. E sejam muito, muito usados por Deus. Amém. Você sabe que vocês vão ser. Eu que Amém. agradeço, eu que agradeço. É uma frase que a gente sempre fala lá na igreja, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Verdade. Eu creio que é um propósito do Senhor, a gente está aqui. Não é coincidência, é Jesuicidência, né? Deus me deu essa ordem de madrugada, e você sabe, quando Deus fala de madrugada com você, é porque o É. pau tá quebrando lá pra É. cima, né? E que bonita é a obediência, né? É. Obedecer é muito Sabe bonito. quando Deus manda fazer uma coisa, não tem dúvida, você não tem o que fazer, você tem que largar tudo que tá fazendo e obedecer, para ficar mais fácil a vida, né? É, Porque senão, descomplica. já sabe, né? Então, gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês que eu faço para todo mundo: quantos anos de casado vocês têm? Quantos Por favor. filhos? Se tem filhos? E depois vocês já podem entrar na história, que a gente está muito interessado em saber. A gente sabe que tem o poder de Deus aí grotescamente nessa história. Então, você fala aí da entrada e já manda a história de vocês que a gente quer ouvir. Eu começo ou você começa? Pode ficar à vontade. Bom, nós temos 14 anos de casados, temos 20 anos juntos, 20 anos e 5 meses. 20 anos, 5 meses. Temos 2 filhos, o Guilherme tem 14 anos e a Ana, que tem 8 anos. A nossa história é de 2 improváveis, em todos os sentidos, porque quando nós nos a forma que nós nos conhecemos, né, e a forma que iniciou a relação, o que nós ouvíamos das pessoas, todas as pessoas, era: "Não tem condições de dar certo, não vai dar certo, não insista nisso, vai acontecer alguma coisa terrível lá na frente". Vocês 2 ouviam isso ou só você? Nós 2 ouvíamos. Eu por estar com ele e ele devido à vida que ele levava na época, né. Aí como é que você conheceu ele? Aquela parte Vou te lá? contar, vou te Aquela ali contar. foi boa. Eu morava na Serra, e aí, eu tinha 13 para 14 anos, fui morar em Vila Velha, e aí muda tudo, né, muda os amigos, muda a escola. Eu comecei a estudar numa nova escola, conheci uma menina que se tornou minha amiga, e essa menina ela namorava com um rapaz que morava na mesma rua que ele. E um dia ela estava nessa rua, Rua 32, Santa Mônica, Vila Velha, e ela me ligou, deu um toque no meu celular do orelhão, acho que pra eu retornar pra ela devia estar querendo falar alguma coisa comigo, só que eu não vi na hora, né. Então quando eu retornei a ligação, quem atendeu foi o Wagner. Sério. E aí e aí
Ele falou bem assim: "Ah, mas você é amiga da fulana? Mas eu conheço todo mundo e não te conheço". Eu falei: "Não, é porque eu sou nova aqui, tem 2, 3 meses que eu tô na cidade". "Ah, então vem aqui pra eu te conhecer, conhecer o pessoal aqui e tal". E aí no outro dia, eu estudava de manhã e fazia um curso à tarde, lembra? Estudava de manhã e fazia pré, hoje é IFES, mas era Cefetes na época. Cefetes, é. Fazia É. pré-Cefetes na época. E aí eu saí do curso à tarde e fui na rua para conhecer o Wagner. E aí quando eu cheguei, ele estava com uns amigos, assim, eu cheguei com essa minha amiga lá. E aí ela falou: "Ah, é aquele lá que atendeu a ligação no telefone". Aquele de lá que é o Bob. É, aquele lá que é o Bob, que o apelido dele era Bob. Bob? É. Bob por causa o desenho Fantástico Mundo de Bob, da Ah, motoquinha, da sim, sim. imaginação, era ele. Aí eu falei, eu não falei com ele pessoalmente, né, mas quando ela falou: "Aquele lá que é o Wagner", eu falei com ela: "Eu vou casar com esse menino". Ela falou: "Você é doida?". Gente. Falei: "Não, eu vou casar com ele". Ela: "Ó, não presta. Esses meninos não valem muita coisa". Eu falei: "Não quero saber, eu vou me casar com ele". E ali a gente começou a conversar, né. E eu morava com os meus avós nessa época, e eu não tinha falado que eu ia sair do curso e ia desviar o caminho. E aí a minha irmã me ligou: "Você tá onde?". Falei: "Ah, eu tô aqui em tal lugar". Ela falou: "Vem correndo que o vovô tá te procurando, tá preocupado com você". E eu falei: "Ah, eu nem conversei com ele direito". Falei: "Oi, tudo bem?". Falei: "Ah, eu preciso ir embora". Ele: "Não, calma, eu vou te levar em casa". Falei: "Ah". Fui lá na casa dele buscar o carro pra me levar em casa, a moto pra me levar em casa. E aí vem o Wagner com a bicicleta dele, sobe aqui na minha bicicleta Tinha um que eu nome, né? como é que era o nome da sua bicicleta? Lady Laura. É, Lady Laura. Sobe aqui sobe aqui na Lady Laura que eu vou te levar embora. E olha, foram 5 minutos mais felizes da minha vida ali, porque eu tinha certeza que era o amor da minha vida, com quem eu ia me casar e ia viver pra sempre. Nem conhecia, Meu Deus, na conheci garupa dele. na garupa da bicicleta. Pois a gente Lady se Laura. encontrou de novo alguns Uns dias dias depois, depois, né. dia 16 de junho de 2004. Gente! A Opa! gente começou a namorar dia 23 de junho de 2004. E ali começou um relacionamento. Até então, era saudável, né? Eu tinha 16 anos, ela tinha 14. Eu ainda não tinha me afundado nas drogas. Eu bebia, mas Socialmente ainda, né. socialmente, Você mas chegou lá a conhecer os avós? Não. não. Não, né? Você vai Não, falar? porque eu tinha uma fama que não era muito boa, né? Então, É. assim, os avós dela não Eram tinham bem aversão, rígidos, eram bem rígidos. Mas até aí você só bebia socialmente. só bebia, isso Já aí. de Mas andava 16 com anos. quem não Aí eram boas depois que a companhias. gente começou a namorar, eu, Escondido. eu, eu escondido, aí que eu me envolvi com tráfico de drogas. Aí eu fui pra droga mais pesada, que foi a cocaína. E ela pegou essa parte toda no A namoro. aí que não era aceito mesmo, né. Não era aceito, porque a notícia chegou lá na casa dos avós dela que eu não prestava e que não era uma boa companhia para ela. Mas eu no início do namoro eu era muito trabalhador, eu sempre trabalhei muito, trabalhava no escritório de contabilidade, depois trabalhava numa metalúrgica. Depois que eu fui me envolvendo com drogas mais pesadas, que eu fui deixando, que eu fui pro tráfico, até que eu caí no crack. Aí foi a pior parte, né? Mas Você começou como, assim, a se envolver com droga? Tô perguntando só para você falar para as pessoas não começarem. O que que acontece? Eu vim de uma família disfuncional. Uhum. Eu vim de uma família disfuncional, Daiane também veio de uma família disfuncional. Meus pais se separaram muito novos. Eu era muito apegado à minha mãe. Foi um rompimento muito que gerou um trauma muito grande em mim. Minha avó, porque você não foi morar com sua mãe, né. não fui morar com ela. Ela entrou num relacionamento também que não era muito bom. E eu acabei ficando com a minha avó. Minha avó me deu todo o carinho, todo amor do mundo, porém, a ausência da mãe É. e do pai faz muita falta para uma criança. Eu tinha 7, 8 anos. E depois, com essa ausência, eu sempre, quando eu bebi, eu sempre chorava muito. Eu sempre fui muito sentimental nessa parte. E eu acho que depois de muito tempo que eu falei com ela, eu não era viciado de droga, eu era depressivo. E a droga era uma fuga que eu tinha.
E eu fui pra droga, pra bebida como uma fuga, pra cocaína como uma fuga, com crack como uma fuga, e depois se tornou um vício. Mas foi a ausência, foi os traumas que me Carência, fez uma realmente carência. é um buraco que Deus que só que preenche. Eu não tive a oportunidade de conhecer Jesus. Eu não tive a oportunidade de ter intimidade com ele, apesar da minha família ser uma família cristã. Não tive essa oportunidade. Eu falo para os meninos de 14, de 15, 16 anos, vocês são privilegiados de ter a oportunidade de ter uma experiência com o Senhor nessa idade. Eu não tive. E uma forma de cobrir esse vazio, né, foi através da droga, da bebida. Isso gerou mais traumas ainda, né? Eu fui como fuga e gerou traumas. Ela sofreu muito. A Daiane me procurava nas ruas, onde eu estava bebendo, onde eu estava usando droga. E a família dela contra, sai de perto, você vai ser presa junto com ele. Foi muito, muito traumatizante. Até que dos 16 até os 20 anos, foram 4 anos de muita peleja no namoro. Eu me tornei uma pessoa que eu não era. A droga faz isso com a pessoa. E o drogado também sofre, né? Porque chega uma hora que ele tá sozinho e eu cada vez mais depressivo, cada vez mais me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, eu vou mudar. Até que um dia eu olhei pro alto e eu falei com Deus, que eu estava usando droga dentro de uma borracharia. Falei, Deus, me tira dessa situação. Eu não aguento mais. E Amanhã, sem ter nenhum compromisso, sem ninguém pregar para você nem nada, você por você falei, eu mesmo. vou esperar o dia clarear e eu vou procurar mudar de vida. Eu já sabia que tinha um projeto lá no bairro Joque de Itaparica. E eu saí, eu fui andando, até que eu encontrei esse projeto, bati na porta, pedi ajuda. A princípio não recebi ajuda, mas falaram para procurar o coordenador no trabalho dele. Eu fui lá, ele me aceitou. Ele falou: "Ó, 2 horas da tarde, você me espera em tal lugar que eu vou te levar." Eu esperei com a minha mala, que era uma sacola de supermercado. Tinha 2 bermudas, uma camisa. Nem Era, usava cueca. não, Meu 2 bermudas e uma camisa era o que eu tinha. Entrei no projeto. No primeiro dia entreguei minha vida para Jesus no projeto. Minha Lá tinha, família, tinha culto, né? é, Lá. minha família não sabia onde eu estava, ela não sabia onde eu estava, foram descobrir depois que eu já estava lá dentro. Com 3 dias eu tive minha primeira experiência com Deus dentro do projeto. Fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Um projeto muito espiritual que não trabalha com remédio, trabalha com a palavra de Deus. Culto de manhã, culto à tarde, culto à noite. Esse projeto há 21 anos acontece. Hoje eu ajudo esse projeto. é Cristolândia? Não, Não. projeto Recomeçar. Recomeçar. Projeto Recomeçar. Hoje eu ajudo esse projeto, não só o Wagner, mas o pastor Wagner também da Igreja Atos de Amor. A Igreja Atos de Amor, né, ajuda esse projeto. E a gente está hoje resgatando vidas. O que um dia alguém fez para mim, por mim, hoje eu consigo internar pessoas, ajudar pessoas. Eu tenho dentro da nossa comunidade de fé, que a gente é pastor, vários dependentes químicos, ex-dependentes químicos, que eu levei para o projeto que hoje estão recuperados, com a família Que restaurada, maravilha, um gente. casamento É. restaurado. Glória a Deus. Assim, no início foi muito difícil, sabe, Renato? Foi muito difícil, mas Deus tinha um propósito ali. Depois que eu saí do projeto, a gente casou, teve o nosso filho, batizou, e dali nunca mais a gente saiu da presença do Senhor, né? Não tem como, né? Como Como que se foi a afasta? sua visão disso que ele contou brevemente aí, você? É, Quando ele sumiu, conta pra gente. eu conhecia o Wagner além da droga. É, as pessoas viam um rótulo, né? A condição que ele estava no momento. Mas eu conhecia quem ele era apesar disso, ou sem isso. E eu sempre tive muito amor pela vida dele. Eu me preocupava, às vezes não sabia como ajudar, porque também não conhecia Jesus. Então, eu ouvi uma parábola que o evangelho é um mendigo falando para o outro onde achar pão. E ali era eu tentando ajudar ele de alguma forma, mas sem conhecer exatamente, né, o que o ajudaria. E ali eu sofria por vê-lo sofrendo, eu sofria porque eu sabia que ele estava caminhando por um caminho que causaria dor nele também, né, em quem amava, mas principalmente nele, porque
eu via quantas vezes ele tentava sair disso e não conseguia. Eu já vi o Wagner ir buscar droga chorando, porque ele não queria, mas o vício, né, dominava a ponto de ele fazer o que não queria fazer. Então eu via que ele sofria por não conseguir tirá-lo dali de alguma forma, tentava com a minha força, a minha braveza, né, arrancar dali. Quem não me conhecia muito bem falava: "É muito brava", porque eu também não media esforços. Onde eu chegasse, que eu visse fazendo algo que era errado, ali mesmo eu falava: "Tá errado, você não pode continuar com isso", e não fazia questão de as Uhum. pessoas se agradarem muito do meu comportamento, né. Mas, olhando de fora, eu sentia e via que eu estava de pé e mão atada, porque eu também não conseguia ajudá-lo, né. E aí a gente ouve muitas coisas. Hoje eu sou mãe, hoje eu entendo a preocupação que a minha família tinha comigo, né. Eu sou mãe de menina também, e hoje eu consigo ter essa ciência da preocupação que a minha família tinha comigo, do medo que eles tinham, mas na época eu não entendia, e eu passava por cima de qualquer coisa, né. A gente Eu ouviu muita coisa que nos feriu também. ouvimos. O maior desafio, depois que você sai das drogas, é lidar com as palavras que as pessoas não acreditam na gente. É. Voltar a ter confiança, as pessoas terem confiança, né. Isso daí foi o meu maior desafio. As pessoas não confiavam ainda e eu ouvi de pessoas próximas que o nosso filho ia tomar mamadeira de maconha e que era só uma questão de tempo para eu voltar a fazer o que eu As fazia. pessoas não Uhum. acreditavam. Eu acho que quem não conhece o poder de Deus não acredita É, mesmo. não. Ah, para o mundo é loucura, né, mas pra É. gente é poder de Deus. Poder de Deus. E também não faço muita questão que acredite não. Tem gente que até hoje ainda não acredita. Eu recebi uma mensagem no Instagram esses dias de uma menina que eu estudei há 10, 15 anos atrás, e ela mandou uma mensagem e falou assim: "Menina, você acredita que até hoje eu ainda não acredito que você tá na igreja?" Eu: "Que pena". Que pena, né? Que pena, porque Jesus está Você fazendo não muita acredita. coisa. A Mas a gente gente não foi precisa a provar gente mais. foi vivendo um dia É, um de dia de cada cada vez. vez, a gente foi deixando o Senhor trabalhar, não foi fácil. 2 pessoas feridas dentro de um relacionamento. A gente, quando vai falar para casais, a gente usa uma frase: quando a gente não é ferido daqui quando a gente não é curado daquilo que nos feriu, nós sangramos em cima de quem não nos machucou. Eu sangrava em cima dela. E não era ela que tinha me machucado, ou seja, eu entrei dentro de um relacionamento cheio de traumas. Ela entrou dentro de um relacionamento cheio de traumas. Ela tem um temperamento meio o Senhor foi trabalhando mais rápido na minha vida. Por incrível que pareça, eu era o que dava mais trabalho, mas o que tive mais o relacionamento mais rápido com o Senhor. Ela demorou um tempo a mais para ter esse relacionamento, então era muito difícil, porque eu já tinha ministério, já estava trabalhando para o Senhor. Ela não aceitava: "Você vai para a igreja nada não, você vai atrás de mulher". Você aceitou Jesus, pedindo? Você foi num lugar e teve um apelo ou você Dentro do projeto pediu e tinha um você cha culto ah, tá. Dentro do projeto tinha um culto, E você e se nesse converteu. culto eu aceitei, levantei a mão e aceitei Jesus. A gente entrou para a presença do Senhor, mas Daiane ainda não tinha entregue a vida dela. Ela Uhum. ia nos cultos e tal, mas o início foi muito difícil. 2 pessoas feridas, a É. gente se feriu ainda mais, mas o Senhor foi fazendo, o Senhor foi trabalhando. Teve um dia que eu estava na sala e ela dentro do quarto dobrando roupa, daqui a pouco ela começou a chorar dentro do quarto. Ela foi para o espelho e começou a falar com o Senhor. E, depois daquele dia ela nunca mais foi a mesma pessoa. Ela teve um encontro com Deus dentro do quarto da nossa casa, e Deus falou com ela o que ela seria, quem ela era e quem ela seria. E dali por diante ela deixou Deus fazer na vida dela, e até hoje eu vejo Deus mudando ela dia após dia. A gente ainda tem muito que melhorar, mas como Deus já mudou a minha esposa, como As pessoas, como eu falei, falavam que era um namoro que me atrapalharia, né. "Daiane, você não pode continuar com uma pessoa desse jeito". E aí Deus usa as coisas loucas mesmo, né. E no final, através da vida do Wagner, eu decidi entregar minha vida para Jesus, tá.
Então foi através da vida dele, através do que eu vi o Senhor fazendo na vida dele, que eu decidi querer conhecer esse amor transformador. Então, assim, eu vejo o Wagner como bondade de Deus na minha vida, porque foi através do posicionamento dele que eu fui alcançada, e aí diretamente a nossa casa também foi alcançada, porque eu engravidei do Guilherme, não foi uma gravidez planejada, né? É, quando eu descobri que eu estava grávida, ele estava internado ainda, foi aquela loucura. Ele saiu do projeto, eu anunciei para a família que estava grávida, ele ficou nem 90 dias internado, né? Quase 3 meses. Quase 3 meses internado. E aí, quando ele sai, a gente anuncia para a família que tá grávida, e aí é assustador, né? Eu acho que enquanto era só nós dois, a gente se resolvia. Mas entrou uma criança no jogo, então a gente precisava de alguma forma de se posicionar até mesmo para proteger essa criança, para que não acontecesse com ele o que aconteceu com a gente. E aí eu entendi que eu precisava fazer o que talvez os meus pais não fizeram por mim, que era apresentar ao meu filho o amor de Jesus. Mas como apresentar se eu não conhecia, né? Então eu aceitei Jesus grávida, barriguda, e ali, através do nascimento do Guilherme, o Senhor trouxe a salvação para nossa casa. Eh, Mostrou que ele poderia transformar, fez muitas coisas, e ali foi um começo de tudo, né? Ele Começo de nasceu em fevereiro, nós nos casamos em março, nos batizamos em abril de 2010. abril de 2010. Isso. E ali começou a nossa história com Jesus. Um casamento que tinha tudo para dar errado, mas no Aos poucos Senhor. eu fui conquistando, né, a família dela, aos poucos. Meu sogro, falecido sogro, tem 8 anos que meu sogro faleceu. Um cara extraordinário. Cara que a primeira vez que eu conheci ele, eu me apaixonei por ele. Foi o único da família. Meu pai foi a única pessoa da minha família que falou assim: "Ah, traz esse menino aí pra eu pelo menos conhecer ele, saber quem é, né". Hum. E amou quando viu a primeira vez, né. Então, tem 8 anos que meu sogro é falecido e ele é um cara que me amou, que derramou todo o carinho sobre minha vida, mesmo sabendo de tudo. Mas E hoje, você é o xodózinho da família. é, hoje eu graças a Deus, eu tenho a confiança da família, o que precisa eu tô ali, levar no médico eu levo. Os avós dela hoje, a avó dela estava até domingo lá na igreja, eu olhando ela lá, vendo eu ministrando com um olhar de admiração, sabe, de respeito. E o Senhor fez muita coisa, o Senhor mudou a nossa história. Ele fez o impossível na nossa vida, das pessoas olharem pra gente com um olhar diferente, sabe. E sem a gente precisar de abrir a boca, Renato. As pessoas olharem e falar assim: "Olha o que que Deus está fazendo na vida dele, olha o que Deus está fazendo na vida dela", porque foi tudo ao contrário. É, porque as pessoas colocam uma ordem pra gente viver, né, você tem que Tem que ser estudar, assim, assim, você assim. tem que estudar, você tem que depois casar, depois ter filho, a gente foi tudo errado. A gente namorou, engravidou, aí casou, aí teve filho, aí depois de Daiane com 30 anos, Não, 30 anos, quando você entrou na faculdade, 29, é. 29 anos, ela: "Não, tá muito velha, não dá mais para estudar". Eu falei: "Não, a gente chegou até aqui, é o seu sonho e a gente vai junto". Ela entrou dentro de uma faculdade com 29 anos. Hoje ela é formada, psicóloga. Eu tenho muito orgulho dela. Tenho muito Isso aí. orgulho da forma que Deus usa ela, não só com os pacientes dela, mas como Deus usa ela na igreja, sabe? Com propriedade, com Os filhos, né, é autoridade. tão diferente, né. Muito diferente. Ontem a gente estava conversando, né? Arrumando a casa e conversando, eu e ela. Falando, né, sobre a minha infância, sobre a infância dela. Os nossos filhos hoje vivem o que a gente nunca viveu. Ver o pai e a mãe junto, ver pais dentro de casa. O meu filho, pastor, o Renato, tá profetizando, vai É. recebendo aí. Isso é direto, né, É, direto. todo domingo eu chego na igreja 2 horas da tarde. Eu preparo a mensagem durante a semana e vou para a igreja e continuo estudando. Todo domingo meu filho 2 horas da tarde está comigo na igreja. Eu falo: "Meu filho, Maravilha, hein? fica aí,
eu vou para a igreja mais cedo, depois você vai com sua mãe. Não, eu vou com o senhor. E ele fica e ele arruma a igreja, ele é um excelente baterista, Deus está ajudando, usando muito ele na bateria. E aí ele Nosso vai e filho também faz. é baterista e a nossa filha está fazendo bateria agora. Sério? Nosso Tudo filho tem baterista. Menina 37, tocando sua bateria. idade, né? Você me 37. respeita que eu sou da idade. Brincando. E a minha filha tem 33, também vai ser baterista. E ele vai, organiza a bateria, vai e arruma a igreja. Quando eu vejo do lado lá na minha sala, ele tá dormindo no colchão. Eu preparando a mensagem aqui, eu Isso te olhando. lembra alguma coisa? É, Filho dormindo Renatinha. no colchão É. dentro da igreja? Semana passada a gente viveu algo que a gente nem notou. A gente estava no culto, a minha filha estava dançando no altar e meu filho na bateria. Aí uma ovelha nossa chegou e falou assim: qual é o sentimento de você ver a sua filha dançando e seu filho na bateria? Ah, que delícia. Aí eu olhei para ela, falei: é verdade, tá os dois no altar. Então, assim, Impagável isso. Deus fez algo extraordinário. Agora, pastor, você falando isso aí, a gente pensa o seguinte. Eu gosto muito daquele texto, se não me falha a memória, Jó capítulo 14, versículo 7, se não me engano, diz assim: há esperança para a árvore, né? Ainda que cortada, né? Ainda que não haja mais vida, o seu tronco está seco, ao cheiro das águas brotará e nascerá como planta nova. Então eu fico pensando assim, Deus ele age na impossibilidade, né? Deus ele... E o que eu quero trazer para nós aqui é o seguinte, talvez as pessoas estão nos ouvindo agora e pensam assim, eu não tenho jeito mais para minha vida, né? Meu casamento não tem jeito, não tem mais jeito, meu marido não tem jeito, eu não tenho jeito, né? E, e às vezes você pensa, tem mulheres depressivas, né? Porque não tem mais vida de conjugal. E a gente vê que tem jeito para as coisas, né? Tem jeito. Você pega, assim, se não fosse a Daiane na sua vida, olha como é que Deus faz. Deus manteve a Daiane na sua vida para ela caminhar com você, te procurar, te achar. Você foi para aquele projeto. Gente, e ela profetizou, mesmo não tendo nenhum conhecimento de Deus, que seria sua esposa. É. Né? Com uma palavra boa, né? É. Então, assim, e toda vez que eu vejo um casal falar isso, das coisas impossíveis, que são impossíveis, que pra gente não tem jeito. Um cara viciado, uma menina que não tinha experiência, não tinha nada com Deus, isso não vai dar certo. Nosso Hum, caso. Tinha Nós tudo para dar somos também errado. Há uns, há improváveis. uns 3 anos atrás, Renato, recebi uma ligação: pastor, tem uma pessoa aqui que já tá na rua, a família colocou pra fora, tá aqui sentado na calçada, eu não vou deixar entrar dentro da minha casa. Tem como ajudar, pastor? Vem aqui. Eu fui lá, achei aquele jovem sentado na calçada, chorando, magro, magro. Falei: meu filho, o que que foi? Pastor, caí na droga. Minha esposa não me quer mais, minha família não me quer, acabou, não tem mais jeito. Falei: não tem jeito. Aí liguei para um pastor amigo lá em Pitanga, na Serra. Você consegue uma vaga para mim? Consigo. E eu coloquei ele dentro do carro. Sabe que eu sei que teve muita gente que não acreditou quando ele entrou dentro do carro. Ele foi chorando de Vila Velha até na Serra sem parar. Mas um choro sentido, Sim. um choro que eu não tô aguentando mais, um pedido de socorro. E eu liberei uma palavra para ele. Eu falei: vai ser necessário doer como nunca para não doer nunca mais. Isso que você está fazendo agora, você está cuidando de você. Mas não adianta você ir para aquele lugar e não deixar Deus trabalhar na sua vida. E ele deixou Deus trabalhar na vida dele, ele ficou 7 meses lá. Quando ele estava lá, ele também descobriu que a esposa dele, quando ele entrou, já estava grávida. É, quando ele saiu, ela tava Ele quase saiu, hoje ele está restaurado, hoje ele é obreiro na igreja, Que hoje ele bênção, está... Deus. Ele é uma bênção hoje. O que eu quero dizer com isso é que quando a pessoa permite que o Senhor entre na vida dela, Deus é poderoso para fazer. Eu fui numa consulta do meu filho, e meu filho, a gente trata ele com TDAH, né, desde os 6 anos. Aí eu fiz uma pergunta à médica dele. Falei: doutora, eu usei muita droga, isso pode ter afetado alguma coisa e tal?
Aí ela falou assim: a mãe dele usou droga quando estava grávida dele? Eu falei: não, a mãe dele nunca usou droga, eu que usei. Ela falou: não, então não interfere. Mas ela falou: por curiosidade, o que que você usou? Eu falei: eu cheguei a usar crack. Tudo. Aí ela riu. E você se livrou? Porque para a medicina é impossível você se livrar do crack. Aí foi a oportunidade que eu tive. Pronto. Mas Falei: tem alguém Jesus me curou, É. Jesus me libertou. Aí ela falou: ah, se foi Jesus, Então eu acredito. eu acredito. Mas, ô Renato, o texto que você falou de Jó, eu gosto muito dessa passagem. E eu estava estudando sobre isso uma vez, que fala que quando a raiz da planta ela começa a secar por causa da falta da chuva, quando a gente já percebeu quando tá para chover que a gente sente o cheiro? O É, cheiro não muda? Ai, tá com cheirinho de chuva, é, parece que vai chover, o cheiro muda. E aí, quando fala o cheiro das águas brotará, a nuvem está anunciando que vai vai chover, chover. mas a raiz já se comporta como quem já está recebendo água. Então, às vezes, a gente ainda não está vendo o que Deus está fazendo, mas ele já aponta que vai fazer alguma coisa. E a gente já começa a se comportar como quem está recebendo o que o Senhor está fazendo. O que eu acho que aconteceu na nossa vida é que a gente não desperdiçou a oportunidade que o Senhor nos deu. Então, assim, a gente já vinha de tanta frustração, de tanta coisa que a gente tentou e não deu certo, que quando eu entendi que a nossa casa teria uma oportunidade de viver algo diferente no Senhor, eu precisei abraçar isso. E eu não podia deixar escapar, sabe? Eu não podia permitir que os meus filhos sentissem as dores que nós sentíamos, né? Então, por amor a Jesus e por amor a eles, a gente escolheu fazer e dar certo. Se Em posicionar, Deus. É, se posicionar e renunciar. é uma Por grande. que se posicionar e renunciar? Depois que eu saí do projeto, Renato, eu era um cara muito sozinho. Eu não tinha amigos. Por quê? Porque eu não poderia voltar para as amizades que eu tinha, É, porque as amizades que eu tinha não estava vivendo uma vida que eu decidi viver dali para frente. Então eu ficava muito dentro de casa, muito sozinho. 8 meses depois que eu tinha saído do projeto, eu estava na cozinha fazendo alguma coisa pra gente comer, né? E chorando. Ela perguntou: o que que foi? Eu falei: eu tô com vontade de usar droga. Porque sair das drogas é um processo de libertação. E eu ainda estava vivendo o processo ainda. Então, assim, dentro de casa chorando, sem nenhum amigo. Aí eu falei com ela: mas a gente tem que renunciar, a gente vai ter que se posicionar. E a minha oração foi: Deus, coloca pessoas do nosso lado. Pessoas com o mesmo propósito. Pessoas que vai nos ajudar, né? E o Senhor foi nos apresentando pessoas. Eu até uso uma frase quando eu ministro, que Deus não nos abençoa quando Ele nos dá coisas. Deus nos abençoa quando Ele nos apresenta pessoas. é. Ele foi nos apresentando pessoas, pessoas com mais experiências do que a gente, pessoas exemplares, né, com casamento maravilhoso. Ó, tá errado aqui, você tem que melhorar aqui. E a gente com um coração ensinável, graças a Deus a gente nunca teve problema com isso. Vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali. E foi deixando o Senhor fazendo e uma ele coisa que a gente sempre fala, e você citou agora, eu me lembrei disso. Se a pessoa, uma mulher, ela está com problema no casamento dela, ela não pode se juntar com outras mulheres todas fracassadas no casamento. perfeito. Ela tem que buscar uma amizade com alguém que tenha um bom casamento, para ser bem aconselhada. Não só ela, mas o esposo também. Abrir o coração, deixar Deus fazer a mudança que precisa. Porque muitas vezes as pessoas endurecem, parece até que não crê que Deus pode fazer. Eu e Renato somos um casal improvável. O Renato era um cachaceiro e eu só gostava de sambar. Eu só queria essa vida. Quando eu vi o Renato, eu falei assim: esse cara é meu número. Olha lá, tá tocando um pagode, um samba, não pagode não, que ele nunca gostou de pagode. Não, Tá tocando um samba e tomando uma cerveja. Esse é o cara para mim. Eu é o cara quero, perfeito. é ele que eu quero, eu vou ficar com ele. E ele nem olhando para minha cara tava. Olha lá o cabelão que tinha. Cabeludão, moleque, né? Porque ele tinha 21 anos e eu 23, mais ou menos, 23 para 24. E assim, aí depois, como Deus foi
transformando a nossa vida. Porque a gente ia se separar, aí a nossa história lá tem, aí alguém chamou a gente para aceitar Jesus, e sempre é Deus que conserta as coisas. Dificilmente as pessoas se consertam sozinhas, é muito difícil isso. É muito improvável que as mazelas da nossa vida saiam de nós sem algo sobrenatural. Porque pela minha vontade, pela vontade dele de tocar um pagode, ele era o cavaquinista, o como é que é? Eu sempre esqueço esse nome. Cantor? Que cantor, que é o cara que aparece, vocalista, né. Ah, Pela nossa vontade, você não deixaria de usar drogas, ele não pararia de estava no samba até hoje. estava no samba até riquíssimo, né, ia estar hoje aí Isso aí tá morto, né? um Jorge Aragão É. da vida. Ou isso, Morto. porque ele bebia descontroladamente, eu tive que interferir na vida dele, porque eu tinha um pai que bebia e aprontava, e eu não queria aquilo para minha vida. Então quando eu conheci ele, eu falei: "Não, você vai ter que dar um jeito, você vai ter que se alimentar, você vai ter que viver outro tipo de vida, porque senão eu não vou continuar". Porque eu já experimentei isso, entendeu? As pessoas precisam crer que Deus une, às vezes, as pessoas, mesmo nesse tempo da ignorância, mas com um propósito lá na frente. Porque agora vocês imaginam só, um cara, uma mulher sambista, um cara sambista, tocador de cavaquinho e tal. Aí passa um tempo, tem uma experiência com Deus, daqui a pouco o cara aparece num terminal de ônibus, domingo à tarde. Sozinho, nós dois. Terminal de ônibus, domingo à tarde. Ele tocando Ela e eu entregando entregando. Eu folheto. chiquérrima entregando folheto para os outros. Eu tocando violão, daqui a Só pouco Deus começa a faz isso. pregar no terminal de Só ônibus. Deus faz isso. Domingo de tarde, Meu eu e ela. Deus. Saí de casa todo domingo, ia pro terminal Coisa linda. de Laranjeiras para pregar. Não, e a olha que a palavra de gente era Deus. super próspero, Deus tirou até o último, Próximo. tirou até a conta de água, tirou Acabou tudo, acabou. tudo. Aí entra a renúncia, né? A Renúncia. renúncia, o posicionamento Nós ficamos sem e uma renúncia. lata de leite ninho para dar um leite para um filho. Isso vai completamente contra o que é pregado por aí, né? Vem pra Jesus, você tem um, vai ter dois. Não tem, Vai receber. não tem nada. A gente ganhou uma cruz. Vocês Só pra também, gente pelo jeito. sem né? vergonha, que sem propósito de vida. Isso aí rola, Exatamente. porque com gente que Deus vai usar depois, as coisas não são fáceis. Não são. Não se iludam, não se iludam, não é fácil. Não. Mas é bom, maravilhoso. A gente experimenta de perto o cuidado de Deus nessas horas aí também, né? Totalmente. Tem umas situações que eu falo com o Wagner, eu passaria de novo só pra ver o cuidado de Deus de novo. De novo, né? Que é um negócio que a gente fala assim, eu sou a queridinha de Jesus, sim. Deixa eu O contar uma, tanto que ele cuida. uma experiência que aconteceu com a gente em 2012. 2 anos de casado, pé de guerra dentro de casa, Nossa, briga. que fase. Tinha decidido já se separar. Eu ia pro monte, já até pedi perdão, Senhor. Eu ia pro monte orar para Deus levar ela. Sério. Deus leva ela. Levar de qualquer jeito. porque Ah, Deus Tá não vendo o que Glória a a Jesus. tua serva tá fazendo e o seu servo tá sofrendo aqui. Quando atribulava era difícil. Era difícil. Em 2012, dia 29 de dezembro de 2012, eu fui levar ela na serra, na casa da mãe dela. Meu filho já estava lá. Na volta, eu sofri um acidente de moto. Me deram como morto no local. Botei 36 parafusos e 8 placas no rosto. Quebrei supercílio, maçã do rosto, Misericórdia. arcada dentária, costela, joelho. No pior momento do nosso casamento. Fui pro Dório Silva. Meu Deus. No dia seguinte, fui transferido para o Hospital Santa Mônica. E ali começou um processo de Deus na minha vida, porque meu rosto estava muito inchado e procurava Tava totalmente desconfigurado. bucomaxilo para fazer minha cirurgia, não achava, e precisou de esperar 13 dias para desinchar o meu rosto. Acharam um cirurgião plástico, E um dentista, bucomaxilo. e tinha até um dentista também, alguma coisa desse tipo assim, para fazer minha cirurgia, Eu tô mas aqui procurando cicatriz. Tem nada. Como que Deus é maravilhoso. 12 dias que eu estava internado, o Espírito Santo de Deus me acordou 3 horas da manhã. Ó, 3 horas. Falou, Wagner, olha pro seu pé. Eu olhei pro meu pé. Olhei pro meu pé. Eu vi a Daiane dormindo numa cadeira de plástico. Tinha 12 dias que ela estava dormindo numa Meu cadeira de Deus. plástico, encostado na maca, e ela não deixou ninguém revezar com ela. Aí o Espírito Santo falou comigo, essa foi a esposa que eu separei para você.
e eu estou trabalhando na vida dela no meu tempo. Só aguarde, só espera. E ali eu tive uma certeza que Deus estava fazendo na vida dela. Depois do acidente foi muito difícil. Eu trabalhava numa empresa que eu era comissionado, fui para o INSS. As contas embolaram, mas foi no tempo em que a gente mais viveu o milagre. Foi. Um tempo que Deus cuidou da gente. Foi um tempo que a gente ficou mais próximo. Sabe, parece que Deus teve que me parar dentro de um hospital para reconhecer e ver o que eu não estava conseguindo ver. Eu só via problema, mas Deus já estava fazendo. Deus já estava trabalhando na vida dela. Então, assim, foi uma experiência. Eu nunca mais orei para o Senhor te levar. Graças a Deus. E eu oro para Ele não te levar, tá Que bom? bom, Glória a Deus. Fala calvíssima. que bom. Eu lembro dessa época meu Deus, que fase. Ficou 12 dias? Ele ficou 12 dias internado pro rosto dele desinchar. No 13º dia fez a cirurgia, voltou pior, né? Isso. Ele gemia de dor. Aí ficou mais uns 5 dias, ficou mais uns 4 dias internado. E depois fui liberado. Porém, a minha liberado. cirurgia ela foi muito agressiva. O meu rosto ele ficou mais inchado depois da cirurgia do que antes do acidente. Minha Depois do cirurgia foi depois do acidente. Cortaram minha boca por dentro, botaram parafuso, botaram placa, cortaram aqui, Deus. cortaram aqui. Então, assim, eu fiquei 5 meses sem mastigar, só tomando líquido, só tomando sopa. Emagreceu, né? É, Emagreceu muito. eu Meu tinha Deus. que fazer uma fisioterapia facial que era caríssima. E eu não tinha condições. Eu não podia ministrar Não e podia trabalhar. não podia Ele ia pro trabalhar. INSS, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. Eu preciso voltar. E não podia, Eu tadinho. trabalhava com projeto de imóveis na época. Eu era Uhum. projetista e era uma época muito boa, que tava na alta, muito dinheiro. Muito dinheiro, assim, dava pra gente viver Vive em confortável. paz. Mas aí embolou e foi um tempo muito difícil, mas foi um tempo de muito Muito cuidado. milagre. Muito milagre, muito cuidado. Foi um tempo que Deus usou a situação para nos lapidar, para nos moldar. A gente teve que aprender a viver com menos, né? E a gente não falava para ninguém o que a gente estava passando. E de repente chegava em casa, tinha uma compra na porta da nossa casa. Ia ministrar em algum lugar, pastor, vem aqui ministrar na igreja. Vou, chegava lá. Benção. Fui ministrar numa igreja em Santo Antônio uma vez, no pior momento financeiro da nossa vida. Foi. O pastor, no final do culto, era um culto de missões, ele abriu a bandeira de Israel e falou bem assim: Deus me falou que tem um missionário ferido no meio do campo. A gente precisa levantar uma oferta para esse missionário. E a igreja toda ofertou. No final do culto, ele veio me trazer em casa, ele pegou a bandeira, me deu, falou assim: o missionário, Deus falou comigo que é você. Nossa. E a gente chegou em casa, abriu aquela bandeira, deu para pagar o aluguel que estava atrasado, a creche do filho que estava atrasado, Deus é maravilhoso. gente. prestação estava atrasado, e ainda sobrou dinheiro para a gente comer um x-tudo e tomar uma Coca-Cola, né? Jesus cuida dos detalhes. Ele é bom. Né? Então, assim, são situações que Deus usa, Renata. Eu tenho certeza que você e a Tânia passaram por muita coisa que Deus usou para lapidar vocês e vocês chegarem a ser o que vocês são hoje como casal. Então, tem como. No Senhor, Ele faz dar certo. É O se- possível, né? O segredo é você deixar Ele fazer. O segredo é você abrir o coração. Não vai ser fácil. Vida com Deus é renúncia, é decisão, é posicionamento. Deixar Deus tocar em áreas da nossa vida que às vezes a gente escondeu por muito tempo. Daiane conta um testemunho. Conta aí o testemunho que você conta do seu Ele me machucado. coloca em cada um. Eu tinha muita dificuldade de deixar pessoas cuidarem dos meus machucados. Era criancinha, mas eu caía, me ralava, eu me viro. Eu dou meu jeito. Tô com dor, eu aguento a dor. Eu não gostava de expor. Não gostava que ninguém encostasse. Teve um dia que eu ralei meu joelho, mas ralei muito fundo. E a minha mãe, deixa eu lavar. Não, não, não lava. Deixa eu passar remédio. Não, não, não passa remédio. Só que não sarou. E ali dava muita secreção, já estava dando mau cheiro. Eu já não podia brincar, porque movimentava, sangrava. Eu não podia usar a roupa que eu queria, porque qualquer coisa que encostasse, sangrava e sujava.
Até que passou umas 2 semanas, minha mãe não estava aguentando mais, ela me levou pro hospital, e ali os enfermeiros lavaram, esfregaram, né, tira toda aquela secreção, a sujeira, e fui pra casa com muita raiva da dor que eu senti aquela hora. Mas no outro dia fez casquinha, começou a cicatrizar de forma correta e sarou. E o Senhor falou justamente a frase que a gente usa, né? Às vezes é necessário doer como nunca para não doer nunca mais. Então eu andei durante muito tempo carregando algumas dores, algumas feridas na alma, porque eu não deixava ninguém tocar, nem o Senhor. Porque expor ia doer, eu ia ter que mostrar onde estava doendo. Então, durante muito tempo eu escondi isso. E esconder isso me fazia ferir. Quem é ferido Uhum. fere, né? E aí eu acabei virando um instrumento de ferir pessoas. Eu aprendi a atacar para me defender, porque a gente reage de 2 formas ao trauma, né. Ou a gente vai se vitimizar: "Coitado de mim, olha o que fizeram comigo", ou a gente vai se rebelar contra: "Ah, me machucaram, então nunca mais ninguém encosta em mim. Antes de fazer comigo, eu vou fazer com outro". Então eu atacava para me defender, eu feria involuntariamente, e eu fui para dentro do casamento assim. Quando ele fala que eu orava para Deus me levar, eu acredito. Porque eu acho que eu também faria isso, se eu estivesse no lugar dele. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar, eu tinha dificuldade de acreditar que alguém realmente poderia me amar. Acho que eu fui a aceitar o amor do outro quando eu conheci o amor de Jesus. Que eu falei: "Ah, então tem alguém que me ama de verdade, e ele vai usar pessoas para demonstrar esse amor". E aí, eu comecei a me permitir ser tocada, ser amada, mas até então eu era um bichinho do mato, totalmente arisca. Tanto que eu lembro que o Guilherme era pequenininho e eu acho que o maior desafio da nossa eu tive 2 grandes desafios no meu casamento. O primeiro foi o filho, que, meu Deus, o que é criar uma criança? Eu também. É desafiador e é assustador ao mesmo tempo. E para eu a minha mãe, ela sempre foi muito forte, e a minha mãe sempre resolveu tudo sozinha. Eu lembro que a minha mãe fazia uma mudança sozinha. Eu não desmonto nada sozinha, eu até sei, mas eu tenho marido, então desmonta lá. Desmonta pra mim. Eu sei abrir o pote de azeitona, Tônia, mas eu tenho marido que Ah, não, abre eu aqui sou pra igual mim. um bicho doido para fazer as coisas. Eu não, eu faço Subo ques escada, pinto parede, minha mãe era assim. Então eu cresci vendo a minha mãe assim, eu vim pra um casamento como? Eu me resolvo, eu vou me virar. Eu lembro que a primeira vez que o Wagner foi chamar a atenção do Guilherme, eu falei: "Ele tem mãe, eu vou chamar a atenção do meu filho, você pode deixar que eu vou educar". Meu Deus, E aí o menino falando com o pai. falando com o pai da criança. E o menino cresceu de uma forma impossível que chegou uma hora que eu falei que eu tô devolvendo a você a autoridade da nossa casa. Dá um jeito que eu não tô dando conta. E aí quando eu entendi o meu lugar, entendi que não era uma disputa, porque eu vivia como se eu tivesse que provar todo o tempo que eu era capaz, né. Sim. E aí quando eu entendi que o casamento não era uma disputa, que a gente jogava no mesmo time, pelo bem maior que era a nossa casa, entendi o meu lugar, a minha função, as coisas começaram a entrar em ordem, né. Quando você deixa o Senhor trabalhar em áreas da sua vida, eu fui fazer um casamento semana passada e eu falei pro casal o seguinte: a gente já chega na vida do outro muito machucado. A gente já foi ferido com tantos traumas lá de trás. E quando a gente entra dentro do casamento, a gente precisa de ser fonte de cura pro outro e não para ferir. Então, assim, se for para ferir, eu prefiro não casar. E precisa de ser fonte de cura um pro outro. Eu costumo dizer que ninguém pode dizer pro outro, eu te amo, sem primeiro dizer eu te perdoo. Acho que o casamento ele se resume no perdão. A gente tem que perdoar todos os dias, precisa do perdão todos os dias. E foi muito difícil para você, pra, pelo menos para eu entender, e o Senhor foi nos lapidando, eu fui entendendo. Falei, ó, Deus está trabalhando nessa área na vida dela, então eu vou deixar o Senhor Ele teve trabalhar. muita paciência no meu processo. Que E processo teve difícil. áreas da minha vida também que ela também teve muita paciência. Falou: "Ó, o Senhor tá tendo que trabalhar nessa área da minha vida". Eu passei por muitos traumas na infância, inclusive o abuso sexual. E eu guardei isso por muitos anos. Eu fui abrir o meu coração para minha esposa depois de casado, o que eu tinha passado na minha infância, que foi um abuso sexual, que foi algo, assim, Aí é libertador quando você que fala. gera muito, muito, muito trauma. E eu achei nela
confiança para abrir meu coração. Ela já abriu muita coisa da vida dela para mim. A gente foi difícil? Foi difícil. Mas a gente foi aprendendo, né? Eu acho que o casamento é a chance que o Senhor nos dá para reescrever a história da nossa vida. Eu falo porque, como ele falou, né, que vem de uma infância traumática, e aí, de repente, para no casamento, e aí, o que que vai fazer com isso? Você tem a história, você tem a chance de mudar essa história agora, e a partir de você construir uma família diferente do que você viveu, ou você vai continuar reproduzindo isso. Então, eu vejo o casamento como a chance que o Senhor nos dá de viver um novo nele e de permitir que uma geração que virá a partir de nós nascer É curada, né? importante porque no último podcast nosso aqui, o pastor falou sobre isso, da gente mudar a história. A partir daquele momento ali que Deus trabalha na sua vida, você não vai continuar a mesma coisa. O meu filho não vai ser um alcoólatra, o meu filho não vai Perfeito. ser um drogado, meu filho não vai ser uma prostituta, meu filho não vai ser uma pessoa assim. Ele vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E a gente conseguir mudar essa história. É. Né? Ele falou isso no último podcast sobre esse assunto, da gente conseguir melhorar. Né? Quando você está na presença de Deus, você melhora a sua vida e a sua descendência. A história da sua família e a história das pessoas que estão ao seu redor. Uma Exatamente. palavra muito forte em relação a essa questão do cuidado com os seus filhos é você abençoar os seus filhos. Abençoar. Depois que eles dormirem, vai lá, abençoa os seus filhos. Isso é muito poderoso. Isso é muito. Eu falo sempre assim: eu quero que os meus filhos lembrem disso, lembrem de todas as vezes que eu e Renata entramos no quarto deles, depois que eles estavam dormindo e por algum motivo eles acordaram e viram que a gente estava lá com as mãos estendidas orando por eles, sabe. Eu espero que essa seja uma lembrança que eles levem para sempre, da gente ir lá no quarto e abençoar. São as Isso é lembranças, muito são as forte, lembranças que vão ficar para sempre. para sempre. Eu costumo falar, a gente foi muito julgado no início do nosso casamento, que a gente foi muito intenso em Deus. E a gente ouvia o seguinte: seu filho vive dormindo debaixo dos bancos da igreja. Esse menino vai Estão todo matando dia esse para a igreja. menino o dia todo. Esse menino vai todo dia para a igreja, ele dorme debaixo dos bancos da igreja. Eu Hoje falo, esse menino tem 15 anos, né. 14. você sabe o que que eu falava? Eu dormi em cima de mesa de sinuca e não morri. Eu dormia era debaixo de mesa de bar. É. Hoje os meus filhos estão dormindo debaixo dos E o bancos bom da tá bom. igreja. E Glória a tudo Deus, tá bem. bom, né? Nossa, Glória a Deus por eu isso. dormi no banco da igreja hoje para não dormir no banco da praça amanhã. Perfeito. E quando a gente fala que a gente vai mudar uma geração na família e as pessoas que estão ao nosso redor diante de um posicionamento, é incrível como Deus coloca pessoas nas nossas vidas passando por situações que a gente superou. Aham. É A gente se torna incrível. autoridade, né? O que você vence em Deus, você se torna autoridade É ali pra incrível. falar. Tem hora que a gente para discipular casais que eu olho pra ela assim. Parece que era a gente há 15 anos. Eu só pego as irmãs agitadas, já imaginou, né? O que que eu pego? Imagino. Às vezes chega uma pessoa dependente químico que eu olho pra ela, vivendo tudo que eu vivi, e a gente tem propriedade, autoridade pra falar. Aham. Eu já fui esse cara, a gente já foi esse casal. Quando você fala sobre o que você deseja que os seus filhos lembrem, eu acho que certamente lembrarão. Certamente lembrarão. No inconsciente deles vai estar guardado isso, né? Uhum. E eu acho tão bonito quando alguém fala assim: a minha mãe orava por mim, ou eu tô aqui hoje porque eu tive alguém que me instruiu, sabe? Nós não. O Wagner ainda teve, né? A avó, a tia. Eu, depois de grande, a minha avó se converteu e ela sempre orou muito por mim. Mas eu não tenho essas memórias na minha infância. E eu quero ser essa mãe que os meus filhos vão se lembrar Você também. lembra? Eu quero que eles lembrem de quem eu era no Senhor, sabe? Que conte uma história. Minha mãe, um dia na igreja, quando eu era criança, eu acho que a maior herança que a gente pode deixar para eles é o que a gente está A construindo gente hoje se no converteu, eu Senhor. tinha 7 anos de casados, aí então deu tempo de levar os nossos filhos. Um tinha 6, a outra tinha 3. É Hoje o muito meu filho bonito. mais velho tem 3 filhos e ele é um homem de Deus, Olha entendeu? que lindo. Levando os filhos. Sensação de dever cumprido, né, Semana verdade? passada eu vivi uma experiência muito, muito bacana.
nós temos lá na igreja, toda quinta-feira, as células. A gente chama de casas de amor. E naquela semana, meu filho ficou responsável em levar a palavra da célula. E geralmente a palavra da célula na quinta-feira é uma palavra que eles vão compartilhar do que eu ministrei no domingo. Uhum. E o meu filho falou, Célula é isso. pai, eu que estou com a palavra, então a gente tem que sentar, o senhor tem que me ensinar, e o senhor tem que passar. E a gente foi para a mesa. Aí eu abri meu notebook, ele tá tudo aqui, pai, só esboço aqui. Eu falei, então, mas a gente vai Uhum. trabalhar nele, vamos separar os tópicos. E nesse dia eu tive que fazer um casamento, né? E Daiane que foi com ele para a cela. E ela falou que a palavra foi maravilhosa e que ele desenvolveu e que ele conseguiu aquela memória que ele vai ter, sabe? Lá na frente. E ele vai estar fazendo na vida dos meus netos. Com certeza. Ele vai estar fazendo na vida dos meus netos o que eu fiz na vida dele. É isso. Quero fazer uma pergunta para vocês agora. O que vocês fazem para manter o casamento, assim? Vocês saem sozinhos, vocês fazem um programa, ou só os dois precisam disso? Ou vocês se bastam, tipo eu e Renato e o casal que saiu daqui? Vocês trabalham junto na igreja assim o tempo inteiro? Não, né? Já 24 tem horas. É, Você conta a experiência de como foi você sair do trabalho? É. Não, foi desafiador. Eu sempre trabalhei a vida toda e amava trabalhar, minha independência. Mas chegou uma hora que o Senhor falou: me entrega. E ali eu relutei com ele algum tempo, mas não adianta correr muito, né? E aí o Senhor falou: deixa eu cuidar de você. E aí saí. O Senhor cuidou, o Senhor fez muita coisa, mas não era nada disso que ele queria. Ele queria ensinar a gente a conviver dentro de casa 24 horas por dia. Gente, que negócio difícil que é conviver com homem dentro de casa o dia todo. É desafiador. É, tem hora que é, Chocada. tem hora que é até Tô desesperador. chocada ela falando isso. Vocês precisam assistir o podcast do outro casal. É o extremo oposto? Exatamente isso. É Isso mesmo? muito forte. Não, vocês vão assistir, vocês vão lembrar por que eu tô falando isso Gente, aqui agora. era muito difícil. Eu entendo que o Senhor queria me tratar. Eu sei que ele queria me tratar. A minha submissão, tudo isso, e eu já entreguei tudo pra ele. Não vou lutar contra isso. Mas é muito difícil. E mais difícil ainda, além de conviver em casa, é o trabalhar na igreja. Porque pensa em duas pessoas que pensam diferente, somos nós dois. Então ele puxa por um lado e eu puxo por outro, mas eu escolhi me submeter à liderança dele. Então, Porque senão é. o pau quebra, né? Exatamente. Então, na igreja, eu falo assim: ah, eu acho que tinha que ser assim. Ele fala: é, mas eu vou fazer desse jeito, porque o Senhor falou comigo. Então, eu engulo seco ali. o- Amém. Não concordo 1000 vezes, mas me submeto e respeito quem ele é no Senhor, né? Se o Senhor entregou algo a ele, mas a gente trabalha junto e é desafiador. Mas respondendo a sua pergunta, a gente necessita ter tempo junto, sozinho, fora do ambiente de casa. Uhum. Eu falo com ele, já são 14 anos, olhando o mesmo teto, na mesma casa. Tem que sair, fazer alguma Então, coisa. vamos. E o Wagner ama isso, assim, graças a Deus. Sair um final de semana, Eu, Salvador. eu nem me preocupo, ele se movimenta, reserva um lugar, aluga uma pousada, um chalezinho, ou fala, ah, se arruma, vamos sair nós dois hoje. Os meninos já estão grandes, já conseguem ficar em casa, os dois sozinhos. Então a gente precisa, É pelo engraçado. menos uma vez no mês, É né? engraçado. A gente sai, eu sempre alugo um lugar bacana, um lugar que tem banheira. A gente ama banheira. Vão pra lá, a gente fica um de um lado, outro pro outro, a gente fica conversando ali. O quê? A igreja. Mas a gente fala de tudo, a gente fala das crianças. Aí eu falo, como que o Guilherme tá esperto? Nossa, como que a Ana, né? A Ana tá fazendo isso. E a gente fala de tudo ali. Eu acho que a gente faz com pouca frequência. A gente precisa de fazer mais. Também No acho. final de semana já É, libera. Eu sou apaixonado pela Bahia. Tô precisando Eu de fui a primeira vez e me apaixonei pela Bahia. Toda vez que a gente vai com eles. Eles aproveitam, eles curtem. Mas eu falei, a gente tem que sair, eu e você. Sabe? Não só mas se programar e sair. Isso, graças a Deus, Tânia, a gente tá alinhado. Aham. A gente tem o nosso tempo. E a gente. É um desafio passar o dia todo junto? É. Mas se a gente. Esses dias eu tive que ficar o dia todo fora. Eu falei com ela, liguei pra ela, falei, parece que tem 2 dias que eu tô longe de você. Mas Eu o tô com Renato trabalha saudade. fora de casa, agora o escritório dele vai mudar. Ele vai ficar mais fora de casa. Já estou pensando como é que vai ser. Ah, pergunta final.
diante dos valores invertidos desse tempo, dê conselhos para quem está começando uma vida a dois. Pode falar para aquela câmera ali, que o pessoal falo, vai. você Pode falar. Aquela lá. Acreditem na família. Não desistam do casamento de vocês, da família de vocês, dos filhos de vocês. Eu falo para mães que talvez já tentaram de todas as formas resgatar o filho e não vem hoje resultado, mas acreditem que o Senhor já está fazendo. Deus faz. Existe uma autoridade espiritual que foi entregue à mãe. Então, o seu filho é o que você determinar sobre a vida dele. Profetiza bênção. Profetiza sobre a vida do seu marido. Ele é uma bênção. E no tempo do Senhor você vai colher os frutos disso. Não Amém. cesse de orar. Não desista de orar. Permaneça no Senhor. E as suas gerações futuras te agradecerão por isso. Amém. Amém. E em breve você vai poder declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Exatamente. Glória a O segredo é não desistir, o segredo é não recuar. Eu ministrei ontem na igreja e falei: o inimigo das nossas vidas não tem família. E é por isso que ele quer destruir as nossas. A sociedade fala que o casamento é uma instituição falida, mas nós acreditamos que é um projeto de Deus. projeto de E Deus, ele une pessoas, ele une propósito. Ele não une pessoas, ele une propósito. E se Deus colocou alguém do seu lado é porque tem um propósito. E nele tem como dar certo e vai dar certo em nome de Jesus. Amém. E pode casar, né? Pode Pode casar. casar. Pode casar. Ó, quero agradecer demais vocês Ai, por que dar os amor. presentes, né? Os presentinhos. Gente, que Abre pouco vocês vieram. esse aqui é de Tânia Santos para Gente, vocês. que chique. Essa aqui são as canecas, né, da Arte Sonho Lembrança. Não Amo precisa abrir caneca. porque vocês estão vendo aqui Vocês tomaram duas cafezinho canecas junto, para né? vocês. Vamos Quando tomar tomarem um café a dois, marca a Ai, que Tânia legal. Santos, tá? É a nossa apoiadora, a Arte Sonho Lembrança. Preciso falar deles, porque eles, né, ajudam a gente pra caramba. Nossa outra apoiadora é a Brincadeirinha. Vou tirar aqui, já vou te mostrar. Olha, Gente, que coisa olha mais que linda. caixinha mais fofa e olha que delícia que ela manda para os nossos casais. Gostou? Mostra aí seu presente. Ali que eu mostro. Gente, olha isso daqui. Que Pintado por chiqueza. Tânia Santos. Ai, quanto carinho. E a Brincadeirinha mandou isso para vocês, olha. Tô na TPM. Eita! Damasco, ninho. Isso aqui, gente, eu vou ensinar um segredo para as mães. Posso, Tânia? Pode. Olha aqui. A mãe já carrega uma falsa culpa com ela, né? De que ela sempre tá falhando, deixando a desejar em alguma coisa. Mas isso daqui eu vou ensinar a vocês. Isso aqui a gente come de madrugada, depois que as crianças foram dormir. Porque se abrir na frente deles... Acabou tudo. Não. Então não sintam culpa por isso. Guarda. Fica à Então, vontade. guarda lá. Ai, que delícia. E a nossa apoiadora também, além da brigaderia, ela é da Carita, e a Carita também tem a Sabores Salgados. A gente vai comer um salgadinho daqui a pouquinho, Pensa num salgado delicioso, bom. Meu Deus. maravilhoso. E nós Amo. temos também a Local Veículos, o nosso irmão Dudu, que nos ajuda patrocinando a Elasa, que é o patrocinador Eu do que vos podcast. falo. Ajuda a gente a pagar a conta. Estamos em busca de mais pessoas para patrocinar o podcast. Agradecemos muito a Rocket Filmes, que é quem faz os nossos vídeos, Nosso cuida amigo da Alexandre. gente, nosso amigo Alexandre. cuida da Bênçãos de gente Deus. com carinho, é uma benção essa pessoa. E Se que lugar emociona, aconchegante, gosta né? dessa história. Que lugar Muito gostoso, gostoso, né? Maravilhoso, maravilhoso, que é bom demais. Então, gente, olha, foi maravilhoso conhecer vocês de perto, ouvir essa história aí que com Obrigada. certeza vai ajudar muita gente. Que Deus abençoe o ministério de Obrigado. vocês, seja poderoso, Amém. tá bom? Amém. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Daquela câmera lá do meio, ó. Fica com Deus. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.